Eu vou falar ao vivo com a repórter Indira Gomes, porque a informação que se tem, Indira Gomes, é de que as chuvas fizeram com que o nível dos rios aumentasse. E com isso, o alerta principalmente para comunidades ribeirinhas. Boa tarde, Indira Gomes. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Agora vamos por partes, viu? Muita calma nessa hora. O Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, monitora várias bacias hidrográficas. E qualquer pessoa pode, qualquer lugar, acompanhar esse monitoramento. É só entrar no site cprm.gov.br que você vai ter acesso a essas informações. Aí, se você quiser saber detalhes sobre a bacia do Rio Parnaíba, clica aí, onde tem escrito Bacia do Rio Parnaíba, e vai aparecer esse mapa. Vamos abrir um pouquinho a imagem para a gente ver o que esse mapa mostra para a gente. Vamos chegar lá, então, e a gente vai ver o mapa que mostra aqui a bacia do Rio Parnaíba. E essas bolinhas, como você pode acompanhar aqui, elas são uma legenda, né? Dependendo da cor, é que você vai avaliar com mais detalhe a situação. Quase todas elas estão verdinhas, mas a gente vê uma bolinha amarela aí, que significa cota de atenção. Essa bolinha está localizada exatamente no posto de monitoramento de Barão de Grajaú, que faz limite aí com a cidade de Floriano. Eles monitoram no Piauí Barão de Grajaú, Floriano, Teresina, Timon e também Luzilândia. O que significa essa bolinha amarela, essa cota de atenção? É o que a gente vai saber agora com o Roberto Fernandes, que é engenheiro hidrólogo. Roberto, por que está amarelinho lá em Barão de Grajaú e Floriano? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é uma questão da situação do nível, né? Todo o rio está sujeito a uma inundação, que vai acontecer quando você tiver um período chuvoso muito grande, né? A nossa última cheia, por exemplo, foi em 2009. E para evitar que a gente tenha tanto prejuízo como aconteceu em 2009, o Serviço Geológico do Brasil está fazendo esse monitoramento, né? Inclusive com previsão, para tentar alertar a Defesa Civil, os órgãos responsáveis, para diminuir os prejuízos. Então a gente estabeleceu 3 faixas, né, de gradação exatamente para aumentar essa atenção, né, que é a primeira bolinha, a bolinha amarela, onde a gente está agora. Então quer dizer que o nível está subindo e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado no monitoramento. Depois a gente tem um nível chamado nível de alerta, que é quando a gente já começa as primeiras mobilizações para a redução de eventuais prejuízos, as primeiras ações para diminuir, então, esses efeitos nocivos da decorrência da inundação. E, finalmente, a cota de inundação, que é quando o rio já está transbordando e aí, efetivamente, ele já está provocando, então, prejuízo. Então, o objetivo maior, então, do sistema operado pela CPRM é dar esse tempo, né, de ação para os órgãos competentes, como a Defesa Civil, para diminuir ao máximo, então, os prejuízos decorrentes da inundação. Bom, a gente viu a bolinha amarela lá entre Floriano e Barão de Grajaú. Hoje, corre o risco de uma inundação? As comunidades ribeirinhas daquele lugar estão em situação de risco? Não, atualmente não, né? O que foi observado ontem e que fez então a CPRM entrar em contato com os órgãos competentes, inclusive a Defesa Civil Estadual, foi que houve uma elevação muito rápida do nível do rio Parnaíba, né, na seção de Barão de Grajaú, né, de anteontem para ontem. Ele subiu aproximadamente 1 metro, se aproximando da cota de alerta. Então a gente fez as primeiras mobilizações até para divulgar a informação, né, e que já permitisse à Defesa Civil as primeiras ações para a minimização dos problemas. O que a gente observa é que desde ontem, né, depois que teve o pico, o nível começou a baixar, então ele já está regredindo aí quase 90 centímetros, voltando à situação que a gente tinha aí mais ou menos aí na metade do dia de domingo. O Joelson Jordani tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Olha, minha dúvida diz respeito ao controle da barragem de Boa Esperança. A gente sabe que a barragem de Boa Esperança ajuda muito a controlar o nível da água no Alto Parnaíba, ou no Baixo Parnaíba. Como é que vocês estão acompanhando isso? Vocês têm informações sobre como é que está o volume d'água na barragem de Boa Esperança até nascente? Em relação à barragem, a gente tem 2 ações. A primeira é o contato direto com a Chesf, seja a partir de telefone ou mesmo acompanhando as informações que eles disponibilizam também no site, né? Então existe um monitoramento semelhante ao nosso. E além disso, a gente tem uma estação automática que fica um pouco depois da barragem,
Então a gente consegue avaliar qual é o nível que está sendo mantido no Rio Parnaíba depois que a água já passou pela barragem de Boa Esperança, que é o que ajuda a gente então a avaliar como vai ser a situação em Floriano, Barão de Grajaú, e a partir daí também o comportamento futuro do rio em Teresina, Timon e Luzilândia. Obrigada, Roberto. Olha, Joelson, só para explicar para você, a gente vai mostrar esses mapas aqui. Esse aqui é lá de Barão de Grajaú e Floriano. Esse outro já vem um pouquinho depois, que é a Fazenda Veneza. Esse aqui já é em Teresina. Então a gente vê, Roberto, que a água que passou lá, ela vem se espalhando e a previsão dela é chegar aqui em Teresina, é assim? É, exatamente. A gente percebe aqui o gráfico em Barão de Grajaú que houve um pico, né, que ocorreu ontem. Ele já baixou, já diminuiu o nível, e essa elevação está começando a chegar em Teresina. Então a gente observa aqui, Fazenda Veneza ela fica mais ou menos 60 quilômetros, né, a montanha de Teresina, então a gente observa que ela continua subindo, né, indicando que essa vazão liberada pela barragem agora, que está chegando, né, em Fazenda Veneza, e também aqui em Teresina, onde a gente já começa a se aproximar da cota de atenção, mas a previsão para as próximas horas é que a gente continue ainda em situação normal, tanto em Teresina quanto em Luzilândia. Muito obrigada, então, Roberto. E, Joelson, para quem tem alguma dúvida ou para quem quer continuar acompanhando esse monitoramento, é só entrar no site cprm.gov.br, que estão lá todas as orientações, todas as instruções e como está funcionando, como é que tem se comportando, como estão se comportando os rios da bacia hidrográfica do Parnaíba. Joelson.